em obediência ao horário regimental, anuncio e declaro iniciada a sessão da pauta ordinária de julgamento do dia 2 de setembro de 2025, da Quarta Câmara de Julgamento do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás. Desejo a todos os conselheiros presentes, aos representantes das partes, à nossa secretária de Câmara e a todas as pessoas que nos acompanham pelo YouTube, um bom dia e um ótimo trabalho. Temos em pauta de hoje um processo em pauta e um processo em retorno. Iniciarei os trabalhos com todos os processos nos termos do inciso 3 do artigo 27, Decreto 6.930/09. A mesa está composta dentro dos conformes e vamos passar, então, à primeira matéria a ser chamada, pela ordem de chegada do advogado. Chamo, em primeiro lugar, para julgamento, o PAT 4011 6028 34.110, um recurso voluntário número 2045/2025, sujeito passivo, Global Village Telecom S.A. Advogado que consta aqui é Fernando Colíquio, mas no momento o sujeito passivo está representado por doutora Júlia Lai. Relator, doutor Moisés Miguel de Carvalho Júnior, a quem eu passo a palavra. Bom dia, senhor governador. Bom dia a todos. Eu vou deixar de fazer o relatório nesse momento, porque existe um indicativo de vista da doutora Ana. Muito obrigada, doutor Moisés. Muito bom dia, senhor coordenador, doutor Emir. Bom dia, doutora Júlia, doutor Wilson, demais conselheiros, nossa secretária Belciane e demais que nos assistem. Exato, eu gostaria de pedir vista desse processo para o dia 3 de outubro, se for conveniente para a doutora Júlia, doutor Wilson e doutor Moisés. De pleno acordo, doutora Ana. Obrigada. Doutor Wilson. Primeiramente, né, muito bom dia, senhor coordenador, doutor Emi, o relator, né, doutor Moisés, doutora Ana, doutor Rafael, doutor Nilson, né, doutora Júlia também, né, doutor João de Moraes, na sala de espera, doutor Guilherme, a secretária Belciane e a todos os companheiros de sessão pelo YouTube. Sim, sem objeções quanto à data. A doutora Júlia já concordou, então fica a vista concedida à doutora Ana Carolina para retorno a julgamento no dia 3 de 10 de 2025. Assim dou por encerrado este julgamento. Partimos agora para o único retorno existente para o dia de hoje. Anuncio PAT 40120009 07915, contendo recurso voluntário número 1773/25, em que é recorrente General Motors do Brasil Limitada, sendo relator o conselheiro Dr. João de Moraes Júnior, em substituição ao conselheiro Nilson de Castro Marinho. Peço a recomposição de mesa e passo a palavra ao relator. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual eu estendo a mais conselheiros, conselheira, doutor Nilson, que se apresenta momentaneamente para minha participação, doutor Wilson, doutor Guilherme, nossa secretária Belciane e demais que nos acompanhem aqui na live.
O auto de infração foi lavrado em 25 de 6 de 2020, sob a acusação fiscal que o sujeito passivo, na condição de substituto tributário pelas operações posteriores, remeteu para o Estado de Goiás mercadorias relacionadas no convênio ICMS 11007, sem o destaque do imposto e, consequentemente, sem o pagamento do ICMS-ST, e utilizou base de cálculo na apuração do imposto inferior à exigida no período de janeiro de 2020 a fevereiro de 2020, conforme demonstrativos e documentos anexos. Em consequência, deverá pagar o imposto devido na importância de R$ 73.112,90, mais os acréscimos legais. É observado ainda no auto de infração que se trata de um complemento ao processo 4012.000.900.821 e com a observação que os dois devem se tramitar em conjunto. Porém, esse processo, no 900.821, já foi analisado, inclusive, pelo Conselho Superior. Então, não sendo possível o acatamento desse pedido, né? Indica como dispositivos legais infringidos os artigos 19, inciso 13A, 20, 26, inciso 2, 51, parágrafo 1º e 64 da Lei 11.651/91, combinado com os artigos 34, inciso 2, 39, 52, 55, 66, 65 e 66A e D do anexo 8 do Decreto 4.852/97, Ato COTEP 4213 e Convênio ICMS 11007. Foi proposta a penalidade prevista no artigo 71, inciso 4A, maiúsculo, do CTE, com redação da Lei 17.519, de 2011. Fazem parte da instrução processual os seguintes documentos: o anexo estruturado de detalhamento do crédito tributário, o anexo estruturado descritivo complementar da ocorrência, a ordem de serviço 64.981 e a notificação fiscal. Devidamente intimado, o sujeito passivo comparece tempestivamente ao feito e apresenta impugnação em primeira instância, na qual, após síntese dos fatos, alega: 1. Preliminarmente, nulidade material, que, ao analisar a memória do cálculo do procedimento, constata-se que a cobrança é em relação à diferença entre o valor apurado e o recolhido, sendo que a premissa acusatória refere-se ao alegado não recolhimento do referido imposto, que por si só coloca em xeque a solidez do lançamento, restando evidente que há uma dissonância entre a realidade dos fatos e a acusação fiscal, o que configura nulidade por cerceamento ao direito de defesa e com insegurança na determinação da infração, conforme os preceitos do artigo 20, inciso 3 e 4 da Lei 16.469/09. 2. A apuração da base de cálculo do ICMS-ST está dissonante do que determina a regra da AST ao realizar o cálculo por dentro do imposto destinado ao Estado de Goiás, violando as determinações do convênio ICMS 142 de 2018. Outro sim, a fiscalização elaborou uma equação matemática própria para a apuração da base de cálculo do ICMS-ST. 3. Os índices de atualização e correção monetários praticados pelo Estado de Goiás na cobrança de créditos tributários afigura-se manifestamente inconstitucional, pois extrapola o índice Selic, o qual constitui teto limite estabelecido em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, sendo pertinente que seja reduzido a patamar do índice da Selic. Ao final, requer o cancelamento integral do auto de infração e a exigência fiscal. Aqui o mesmo se refere. O julgador singular, então, através da sentença 4.179 de 2003 do JUP, inicia o seu relatório fazendo uma síntese da acusação fiscal, bem como da defesa apresentada pelo sujeito passivo em impugnação. Em fundamentação, afasta as premissas arguidas pelo sujeito passivo, afirmando que há elementos suficientes para identificar de maneira confiável a infração e o infrator. Quanto ao questionamento que o fiscal autuante elaborou uma fórmula matemática própria para determinar a base de cálculo do ICMS-ST, indo de encontro às diretrizes do Convênio ICMS número 142 de 2018, afirma que o cálculo foi demonstrado através de CD-mídia anexado, embasado nos termos do artigo 66A, parágrafo 4, e 66D, inciso 2, do anexo 8 do Decreto 4.652/97, bem como a aplicação do artigo 1º, inciso 2, do Ato COTEP número 42 de 2013, ou seja, está respaldado pela legislação aplicável ao caso concreto. Quanto ao questionamento da taxa Selic, descreve que a regulamentação estadual já foi ajustada para se alinhar à interpretação do STF. Em dispositivo, rejeita a preliminar nulidade do lançamento suscitada, no mérito conhece da impugnação, nega-lhe provimento, julgando procedente o auto de infração. O sujeito passivo, então, preso do seu recurso voluntário, reitera os argumentos já apresentados em fase singular. É anexado a pedido do conselheiro Moisés a auditoria comparativa do ICMS-ST devido à anexação do documento alheio à auto-infração, fazendo a regularização do arquivo na data de 15 de 8 de 2025.
Pontua o contribuinte em manifestação que a pró-fiscalização reconhece que houve sim recolhimento do CMS-ST, resta nitidamente que a autuação apresenta motivação absolutamente contrária, contraditória e anômala aos fatos abrangidos pela acusação fiscal. É este o relatório, senhor coordenador. Muito obrigado, conselheiro João. E com a palavra agora o doutor Guilherme Ferreira Paula, para 10 minutos de relato. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhor relator, demais jogadores, membros da secretaria. É um prazer ter a oportunidade de me dirigir a essa Câmara, esse conselho no dia de hoje. Bom, vamos direto ao ponto. O caso em análise ele é bastante direto e objetivo, trata-se da lavratura de auto infração em razão da alegada ausência de recolhimento de ICMS sujeito à substituição tributária, o chamado ICMS-ST, na circulação de lubrificantes e multa correspondente, como muito bem relatado pelo doutor relator. Bom, ocorre que na autuação existe um vício material que é insanável, uma vez que, em realidade, a recorrente não deixou de recolher o ICMS-ST. Tanto é esse o caso que a própria memória de cálculo anexada ao auto de infração indica que a autuação objetiva cobrança da diferença do valor recolhido pela recorrente é aquele estimado pelo juiz fiscal. Dessa forma, se revela flagrante insegurança na determinação da infração e, claro, cerceamento de direito da defesa do contribuinte, uma vez que o auto de lançamento, caso elaborado, teria sido embasado incorretamente. E é exatamente por isso que o Conselho Superior dessa Secretaria de Fazenda tem entendimento sedimentado contra a falta do que se chama de conexão lógica entre fatos e premissa acusatória como causa de nulidade material do lançamento. E ainda, de todo modo, para que enderecemos todos os pontos, caso o auto não estivesse contaminado por nulidade, o cálculo de fato realizado pelo fiscal foi feito de forma incorreta, incluindo o valor do próprio imposto incidente na própria base de cálculo, majorando ilegalmente a base do tributo. Essa regra, é bom lembrar, vigorou brevemente quando do convênio ICMS 52 de 2017 e foi excluída rapidamente no convênio ICMS 142 de 2018. E ainda assim, mesmo que se ignorando o método de cálculo efetuado, é sabido que a metodologia de apuração do ICMS-ST, pela simples aplicação de percentual da alíquota interna do Estado de Goiás, está equivocada em desacordo com os dispositivos do convênio ICMS 142 de 2018. É assim que, principalmente no ponto da nulidade do auto de infração, a impugnante requer que seja provido o presente recurso e que seja determinado o integral cancelamento do auto de infração. Agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito obrigado, doutor Guilherme. Com a palavra, doutor Wilson. Bom dia novamente, né? Bom dia, doutor Guilherme, doutor João. Pois bem, o principal argumento da defesa, né, é de que há duas situações, né, no auto de infração e, na verdade, na verdade, que é uma situação que está se cobrando o ICMS em sua integralidade e que, na verdade, o ICMS está se cobrando, quando se olha o levantamento fiscal, só parte do ICMS. Pois bem, mas se a gente pegar a própria acusação fiscal lá, no corpo lá do auto, a folha número 2, ele vai ver assim, ó, remeteu para o Estado de Goiás mercadorias relacionadas no convênio 110, veja bem, está falando do convênio 110, sem destaque do imposto e, consequentemente, sem o pagamento do ICMS devido. Ou seja, o que está se cobrando é uma situação onde o contribuinte não destacou o ICMS e também não pagou, ou seja, está se cobrando todo o ICMS ST. Aí faz assim, mas aí continua, e utilizou base de cálculo de retenção inferior à prevista na legislação. Ou seja, a gente está aqui, tem duas situações, basta a gente ler o caput, né, do auto de infração, vamos dizer assim, a primeira folha do auto de infração, que a gente vai ver que são duas situações bem distintas. E assim, quando a gente pega o levantamento fiscal, a gente vai ver que a cobrança de todo o ICMS, ST, ela se refere a poucas notas, na verdade, a gente deu uma olhadinha, né, olhou quais são as notas, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas.
em que há a cobrança de todo o ICMS-ST. São elas: 837-3504, 838-2585, 844-5936, 844-9422, 844-9423 e 846-5906. São nesses casos que se cobra todo o ICMS-ST. Por quê? Porque nessas notas não foi nem destacado e nem pago o ICMS-ST. Quanto às demais notas, aí sim, uma cobrança da diferença entre o que o contribuinte destacou e aquela que o fisco apurou. Portanto, há duas situações bem patentes, e a acusação fiscal fala de duas situações, portanto, não há qualquer cesseamento ou nulidade no auto de infração, né? Não há qualquer cesseamento, consequentemente, não há nulidade no auto de infração, não há qualquer irregularidade. Como a gente colocou, essa cobrança de todo o ICMS são em poucas notas, a maior parte é cobrança de diferença entre o que o contribuinte destacou e o que o fisco apurou. É isso. Esse é o primeiro ponto, que é a primeira tese da defesa. Outra tese da defesa é de que não se pode incluir o ICMS na própria base de cálculo, né? Mas olha só, aqui o contribuinte ele vem falando muito que isso aí seria contra a legislação, mas se a gente pegar o convênio 110, e a gente faz questão de falar do convênio 110, que o auto foi com base no convênio 110 e também no ato contra 42, a gente vai ver que lá fala que o ICMS compõe a própria base de cálculo. Então, lá no parágrafo 4º da cláusula oitava, está lá, ó, olha só, o ICMS deverá ser incluído no preço estabelecido por autoridade competente para obtenção da base de cálculo. Então, assim, não há qualquer irregularidade. Esse dispositivo do Convênio 110, ela foi reproduzida lá no artigo 66A do anexo 8º do SCTE. Portanto, não há qualquer irregularidade como aventou o sujeito passivo. Em relação a também uma questionamento do contribuinte, ele fala assim, olha, essa forma de cálculo foi suspensa pela DI 5866 e posteriormente excluída do ordenamento jurídico após o advento do convênio 142. Só que aqui, assim, o auto de infração ele é baseado no convênio 110, 2007 e 142, 2018. E esses convênios não têm qualquer AD em relação aos demais, então, a eles, né? Então, não há qualquer irregularidade no auto de infração, não há qualquer inconstitucionalidade em relação à norma. Então, por isso a gente entende que não há qualquer nulidade e, consequentemente, o auto de infração é totalmente procedente, como foi julgado já em primeira instância. Ademais, há de se ressaltar que o contribuinte não trouxe qualquer prova para contrapor o levantamento fiscal, demonstrar erro nos cálculos, né? Não há qualquer prova. Ele se pautou unicamente em questões jurídicas, né? E nessas questões jurídicas ele também não tem razão em suas alegações. Portanto, a gente pede seja rejeitado por nulidade de cerceamento e que seja mantida a sentença circular que julgou procedente o auto. Obrigado. Obrigado, doutor Wilson. Doutor Guilherme, o senhor dispõe ainda de alguns minutos. Gostaria de usá-lo? Não, excelência, agradeço. Muito obrigado. Doutor Wilson, Sem acréscimo. Muito obrigado. bom, abrimos o momento da conferência. Não há necessidade de conferência, passamos aos votos. Doutor Moisés, aliás, o relator é conselheiro João, né? Conselheiro João de Moraes, por favor, o seu voto. Senhor coordenador, posso já fazer de forma englobada ou quer quesito por quesito? Eu preferiria, dado a meu pouco tempo aqui na coordenação, que você fizesse quesito por quesito. Ok. Alega, primeiramente, questão preliminar de cerceamento ao direito de defesa e insegurança na determinação da infração, conforme o preceito do artigo 20, inciso 3 e 4 da Lei 16.469. Ambas preliminares serão analisadas agora com fulcro na Lei 23.130 de 2024, né, que alterou a Lei 16.469/09 no final do ano passado, não existindo mais a figura da insegurança, e sim, todos esses quesitos vão ser julgados como cerceamento ao direito de defesa. Dessa forma, vou rejeitar a arguição do contribuinte
pois não vislumbrei mácula ao procedimento que atendeu aos preceitos do artigo 8º da Lei 16.46909 e ao artigo 142 do CTN. Obrigado. O, o senhor já não quer passar para um outro quesito? Ok, tudo bem. Tem mérito, né? Mérito. Quanto ao mérito, segundo a defesa, que a apuração da base de cálculo do ICMS está dissonante do que determina a regra da ST ao realizar o cálculo por dentro do imposto destinado ao Estado de Goiás, violando as determinações do convênio ICMS número 142 de 2018. Outro sim, a fiscalização elaborou uma equação matemática própria para a apuração da base de cálculo do ICMS-ST. Neste quesito, eu vou conhecer do recurso do contribuinte, negar-lhe provimento, para manter a decisão singular que julgou procedente o auto de infração, coadunando com os argumentos apresentados pela sentença singular número 4.179 de 2023, JUP, de folhas 69 e 71, onde rebateu os argumentos acima apresentados em recurso voluntário de forma literal, demonstrando o embasamento legal aplicado ao caso concreto. É este o voto, senhor coordenador. Procedência total. Exato. Obrigado. Agora sim, doutor Moisés. Governador, eu vou acompanhar integralmente o voto do Dr. João, só ressaltando que essa questão do cross-up, né, vamos dizer assim, para além das questões de controle de legalidade aqui do CART, já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal em que vamos dizer assim, confirmou ser condicional o ICMS integrar sua própria base de cálculo. Então, nesses termos, acompanho integralmente o voto do Dr. João. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Moisés. Doutor Rafael Godinho. Bom dia, senhor coordenador. Bom dia, secretário Vilciane, os demais pares no julgamento, representante fazendário, doutor Guilherme, representante do sujeito passivo, todos os demais que nos assistem aí. O senhor coordenador, eu vou acompanhar também integralmente o relator. Doutora Ana Carolina. Obrigada, doutor Eni. Bom dia, doutor Guilherme, que não havia cumprimentado anteriormente. Doutor João, relator. Eu também acompanho o relator. Mediante o término dessa votação, eu já anuncio o resultado. Por unanimidade, foi afastada a preliminar de cerceamento ao direito de defesa e, por unanimidade, o mérito do lançamento foi confirmado na integralidade. Este é o resultado para esse julgamento. Agradeço ao doutor Guilherme Ferreira e, em outra oportunidade, nos veremos. Obrigado. Obrigado. Doutor Wilson também, creio que é só esse processo agora, né? Não Sim. tem. Não. Agradeço também. Sempre um prazer estar aqui. Então, agradeço a todos. Uma ótima semana, né? Um ótimo dia de trabalho. Todos fiquem com Deus. Tudo de bom. Muito obrigado. Agora encerro os nossos trabalhos de hoje.